Meu bom dia, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo de hoje. Esse é o nosso vídeo de hoje. Nós vamos tratar do seguinte assunto. Uma pessoa me escreveu, né, mandou uma resposta no meu e-mail a respeito de que nos meus vídeos, né, quando eu falo sobre a predestinação, e as pessoas têm, uns pensam de uma maneira, outros pensam de outra, e tem aqueles, né, que concordam com a gente, e tem aqueles que discordam. E tem as pessoas que mandam as suas dúvidas e o que eles entendem diferente. E eu acho isso muito bom, isso muito saudável, porque assim pode-se ir tirando as dúvidas, né? E a gente e também inspira a gente a fazer vídeos, né? Pensando assim, se esta pessoa não entendeu, ou se esta pessoa acha que é diferente, tem opinião diferente. Claro, as pessoas, né, hoje, com respeito às Sagradas Escrituras, no meio da cristandade existem ensinamentos para todos os gostos, de todos os jeitos. Então é compreensível que às vezes a pessoa vê um determinado texto, um determinado vídeo, e não concorde ou tenha dúvidas e queira saber. Então por isso é muito boa a comunicação. E aqui eu tenho, vocês podem observar aí na tela de vocês, né, eu tenho aqui o que eu vi, o Mar Luiz Roche, creio que seja assim, não sei pronunciar direito o sobrenome dele, né, que ele me escreveu o seguinte, ali no meu e-mail: Antônio de Andrade, no caso sou eu, né? Então você acha que Deus predestinou muitos para ser assassinos, estupradores e etc? Bom, o que demonstra aqui que ele tem uma opinião diferente da minha a respeito da predestinação. E creio que o que ele entendeu, que eu entendi no caso, que a predestinação é para todas as coisas, que Deus destinou tudo do jeito que ele quer, como se Deus fosse um ditador. E Deus não é um ditador. Eu respeito a doutrina do livre-arbítrio, está na Bíblia, é bíblico, nós temos o livre-arbítrio. Só que Deus tem a sua soberania também. E, portanto, se na Bíblia está escrito que temos o livre-arbítrio e nós podemos experimentar isso, nós ter o direito de escolher determinadas coisas, Deus tem o direito de exercer a soberania dele da maneira que ele quer, porque ele é o dono de tudo, ele é o criador de tudo. Então eu respeito as duas partes. O que eu não gosto muito é que as pessoas chamam, né, pessoas como eu, que prego a predestinação, as pessoas chamam de calvinista. E chamam aqueles que pregam o livre-arbítrio de arminianista. Olha, eu não sigo Calvino, não sigo Armínio. Eu procuro ir nas Escrituras, eu sigo a Cristo. Ou pelo menos tento seguir a Cristo. Então não sou seguidor de Calvino, porque eu creio, né, na doutrina da predestinação. Agora, veja bem que a predestinação, a gente estudando a fundo as Sagradas Escrituras, nós vamos entender que existe, está na Bíblia, está escrito tanto a predestinação como o livre-arbítrio. Só que são coisas que Deus separou, aquilo que é predestinação é prerrogativa dele, são digamos assim, alianças que Deus fez incondicionais. Por exemplo, a salvação, eu entendo que é uma coisa que Deus deu de sua livre e espontânea vontade, e não é incondicional, você tem que fazer isso e aquilo para se salvar. Aquilo que ele escolheu, simplesmente ele salvou. Salvou pagando o preço do pecado com o sangue do Senhor Jesus.
Mas por que não salvou outros? É problema do Senhor, ele é que sabe quem que ele salva, quem que não salva, porque é ele que é o dono de tudo. Eu entendo dessa maneira. Por outro lado, entendo que tem determinadas coisas que o Senhor nos deu o livre-arbítrio para escolher. Até mesmo a salvação, Deus deu o livre-arbítrio para Adão e Eva. E o que eles fizeram com o livre-arbítrio? Puseram a humanidade toda a criação a perder. Deus deu o livre-arbítrio para eles. Claro que Deus sabia que eles iam fazer isso, mas é para não ter depois o que as pessoas diziam. Deus me prendeu, Deus faz o que Ele quer comigo, e não me dá liberdade de escolha. E o próprio Satanás, ele dizia, eles te obedecem porque você é um tirano, porque você domina eles em tudo. Por outro lado, se Deus desse o livre-arbítrio sempre para as pessoas, ninguém se salvaria. Porque uma vez a pessoa com a semente do pecado em si, como que vai entender as coisas de Deus? Como que vai olhar para o Senhor? A pessoa está presa ali. Entende? Então, vamos dizer o seguinte: Deus determinou a predestinação do que Ele quis, do que Ele achou certo, e nos deu o livre-arbítrio em determinadas coisas que Ele achou que seria conveniente, que seria bom até para nós. Então, uma vez visto isso, vamos entender aqui agora, né, aqui ao que o Gilmar, ele é apresentador daquele programa alguma coisa da verdade. Alguma coisa da verdade. É lá de um site adventista. Então veja bem que ele escreveu aqui, ele não concordando com o que eu expus sobre sobre a predestinação, ele escreveu aqui: então você acha que Deus predestinou muitos para ser assassinos, estupradores, etc. Bom, Gilmar, eu agradeço por o que você colocou, que você escreveu aqui, mas eu creio que você não compreendeu a minha posição no entendimento das Sagradas Escrituras, que eu não, de modo algum, eu afirmei que Deus predestinou todas as coisas. Eu afirmei, continuo afirmando, que Deus predestinou a salvação. Predestinou a salvação e escolheu aqueles que Ele quis. E vamos a mais uma parte que ele colocou aqui, tentando justificar a maneira como ele entende a respeito da predestinação. Então vamos ao que ele escreveu aqui. É o mesmo Vilmar Luiz, né? Ele escreveu, olha, Antônio Andrade: Deus predestina caráter para serem conformes à imagem de seu filho. Confira o vídeo. Daí ele colocou um vídeo aqui que até eu assisti, a gente vai comentar também sobre isso. E ele colocou um texto tirado da Bíblia. O texto que ele colocou aqui, Romanos 8, ele colocou 28, mas na realidade é Romanos 8, 29 esse texto. Então veja o que diz o texto que ele colocou. Romanos 8, não, 29 no caso. Ele colocou esse texto para tentar justificar o que ele afirma, que Deus predestina caráter. Não, no caso, não salvação. No entender dele, Deus não predestina ninguém para salvação e outros para perdição e coisa assim, mas que Deus predestina caráter, e que através desse caráter que Deus predestina para a pessoa, então a pessoa se molda a Cristo e daí então escolhe. Eu acho que eu vou ser salvo. Melhor eu ser salvo. Então eu já pensei nisso, eu vou escolher. Eu vou aceitar Jesus e vou ser salvo. Então, pelo que ele escreveu aqui, que Deus predestina caráter, no meu entendimento é isso que ele quis dizer. E daí o texto que ele colocou tentando justificar que realmente é caráter que Deus predestina, veja o que dizem em Romanos 8, 29. Pois aqueles que ele
aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Né? Romanos 8, 28, mas é 29. E daí aqui ele escreveu, da onde ele escreveu aqui alguma parte desse vídeo que ele deu aqui, colocou o link aqui, né? Que é um vídeo do professor Leandro Quadros, da Igreja Adventista, Na Mira da Verdade, é o nome do programa. Este cidadão Gilmar, o Luiz Rocha, é apresentador do programa Na Mira da Verdade, que é do site Adventista. Mas então, daí aqui, depois aqui, ó. A salvação está disponível somente aos predestinados ou a todas as pessoas? Predestinação existe? Confira o vídeo. E aqui está, né, os endereços para conferir o vídeo. Confira esse vídeo. O professor Leandro, nesse vídeo, ele fala o seguinte: ele afirma que predestinação praticamente não existe no sentido de salvação, que Deus assim, ele predestinou todos para a salvação, mas nem todos querem a salvação. É mais ou menos isso que o vídeo ensina. Agora, então ele me deu essa resposta com base nesse vídeo do professor Leandro. Agora veja, com base no que ele respondeu aqui, que Jesus, que Deus predestina o caráter das pessoas para serem conforme a Jesus, mas não é a salvação, né? Ele colocou este texto, Romanos 8, 28, mas eu pergunto, Gilmar, por que você não colocou o outro versículo seguinte? Aqui no caso Romanos 8, 29, por que você não colocou o versículo 30 também? Por que você colocou só o versículo 29? E por que lá no vídeo também está só o versículo 29 e o versículo 30, importantíssimo para trazer o discernimento, você não colocou? Mas como você não colocado, então eu vou pôr agora aqui na tela para tirar dúvida. Olha, está aí. Eu não quis nem pôr assim, copiar o texto no Word. Eu coloco aqui na Bíblia. Você veja que eu tenho. Que eu estou mostrando para vocês aqui. Não é um cópia, é a própria Bíblia. Veja aqui, ó, está aqui a versão King James. Ó. Romanos 8, 29 e 30 que nós vamos ler. Eu tenho na versão King James, sem a nova tradução na linguagem de hoje, nova versão internacional, dos Testemunhos de Jeová, tradução do Novo Mundo, tem Bíblia Viva, até católica, a Bíblia de Jerusalém tem. Mas nós vamos ler esse texto aqui, aqui na versão Almeida Revista Atualizada. E vamos ler o texto que o Gilmar mandou para mim. E vamos ler o versículo seguinte, que ele não leu. Me acompanhe aí, por favor. Está vendo essa flechinha aqui, onde está correndo ali, mostrando o lugar? Vamos acompanhar essa flechinha e vamos acompanhar, né, o raciocínio do que o texto diz. Romanos capítulo 8, 29, nota que é o mesmo texto que ele mandou. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E nesse texto ele colocou aqui que Deus predestina caráter, quer dizer, muda o caráter da pessoa para ser o caráter conforme o caráter do Senhor Jesus. Em parte aqui eu concordo com ele. Mas agora veja o versículo seguinte, o verso 30 aqui, que ele não colocou lá. Veja o que diz o versículo 30, que é a continuação do versículo 29. Então vamos ver o texto dele. Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho,
a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos, nota aqui, que é a mesma continuação do texto, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. É importante isso aqui, amado. E aos que justificou, a esses também glorificou. O que é que nós entendemos aqui? O Vilmar me falou, me mostrou esse texto aqui, dizendo que Deus predestinou as pessoas para terem um caráter mudado, conforme o caráter do Senhor Jesus. E não colocou esse texto, mas esse texto aqui, seguinte, é fundamental, porque é este texto que diz que aqueles que Deus predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, ele também justificou essas pessoas. Então não apenas Deus destinou as pessoas para serem conforme a imagem do seu Filho e o abandonou e deixou para eles escolherem o destino deles. O que acontece é que quando Deus predestinou as pessoas para terem o seu caráter mudado, quer dizer, Deus mudou o caráter dessas pessoas, a essas mesmas pessoas, ele mudou o caráter, chamou, justificou e glorificou. Você percebe como que é a coisa aí? De repente a pessoa mostra um versículo isolado para tentar justificar o pensamento que ele tem do assunto. Agora, eu acho isso assim, não condeno, porque uma pessoa que está numa denominação, que está ali associada a uma igreja, que tem um determinado estatuto ali, aquela pessoa tem que seguir aquele estatuto, mesmo que ele veja que outra pessoa está certa, que a Bíblia está certa, mas ele tem que seguir aquele estatuto e desviar, fazer um desvio de outras passagens bíblicas que vão contrariar aquilo que a pessoa pensa, que a pessoa acredita. Como é o caso que a igreja adventista não acredita na salvação por predestinação de Deus, acredita que a salvação a pessoa é que escolhe se quer ser salvo ou não. Quer dizer, segundo eles, não é uma decisão de Deus, a salvação é uma decisão do homem. Deus na concepção deles, Deus dá a condição para a pessoa se salvar. Mas tipo, se abandona, se vira e tá aí, quer pega e não quer deixa. Não, o amor de Deus é muito maior que o amor de Deus traz a pessoa para a salvação. Muitas pessoas acham que a doutrina da predestinação ela vai contra o caráter de Deus. Não vai, não. O caráter de Deus é amor e porque Deus não salva os outros perdidos, isso não significa que Deus seja injusto. Percebe? Isso não significa que Deus seja injusto. Significa que Deus mostra o seu amor por aqueles que ele salvou, que ele predestinou. Por quê? Porque o pecado condenou a todos. Condenou e salvos e todos. Então, do meio dos perdidos, Deus tirou os salvos. Eu não gosto assim de falar fora da Bíblia, as coisas, mas a gente tem muitas vezes, sabe, nem todas as pessoas têm a mesma percepção do que a gente fala, que às vezes uma ilustração, que nem Jesus fazia, ajuda no entendimento das pessoas. Eu vou falar uma coisa aqui, uma experiência própria, que talvez ajude a entender isso aqui. Como Deus não é injusto de não salvar os perdidos. Não é que Deus não possa e não é que Deus não queira. Mas veja, você escutando essa minha experiência, você vai entender melhor. Há anos atrás, quando eu era ainda pequeno, olha, o meu pai, meu pai, terreno aqui, né, pai na carne, ele era um homem muito trabalhador, um homem inteligente, não querendo estar exaltando ele, mas ele tinha qualidades, ele foi uma pessoa que prosperou na vida, uma pessoa que teve seu grande comércio,
muito excelente, mas também aquela pessoa que, de repente, por a bondade de coração dele, devia perder tudo. Perder tudo. Então, o que restou, finalmente, foi, ele acabou conseguindo, possuindo uma banquinha de feira, numa feira livre, onde ali ele comercializava verduras e frutas, aos pouquinhos, era uma banquinha. Então, daquela banquinha de frutas e verduras, o que fazia? Ele comprava as frutas, verduras fresquinhas, né, e colocava ali para vender, uma coisa de primeira qualidade. Mas, como é fato, né, tanto a fruta como a verdura, ainda mais no calor, murcha, se deteriora e apodrece. Agora, o que fazer? Não tinha outra fonte de renda. O meu pai pegava aquelas sobras do dia, juntava tudo ali e levava para casa. Lá em casa, a minha mãe pegava, muitas vezes aquele negócio estava apodrecendo já, estava deteriorando. E a minha mãe pegava ali e tirava do meio daquelas coisas podres, estragadas, ela tirava o que dava para salvar, o que dava para nós comer, para o nosso sustento. Então ela tirava do meio daquelas coisas podres, ali ela tirava o que estava bom, o que estava aproveitável, lavava bem, né? Lavava de uma solução de água com vinagre e guardava, que era para o nosso sustento depois. E aquelas outras coisas eram inaproveitáveis. Não tinha por que guardar aquelas outras coisas e colocar lá na geladeira. Estava estragado, não tinha mais recurso. Então, te pergunto, será que nesse caso a minha mãe era injusta de não pôr para nós comer aquelas porcaria ali que estava estragado? Não, ela foi injusta, devia ter, assim como salvou aquelas frutas ali, né? Podia salvar tudo. Não é assim que funciona, assim fez mesmo lá. Agora veja bem, foi a minha mãe que estragou aquelas verduras? Não. Foi a temperatura, foi o tempo, foi... Por que não dizer o pecado que estragou esse mundo todo, em todas as circunstâncias? Então a minha mãe, ela não foi injusta de salvar o que estava bom ali para trazer o sustento para nós. Assim, amados, quando Adão e Eva pecaram, eles entregaram tudo nas mãos de Satanás para virar uma podridão. Por isso, este mundo é uma podridão, como você mesmo pode conferir. Agora, porque Deus salvou, não salvou todos, porque Deus salvou muitos, ainda salvou muitos do meio desse mundo podre, as pessoas dizem que Deus é injusto de salvar. Teria que deixa a vontade das pessoas para ver se tem alguém que por sua livre e espontânea vontade vai para o Senhor Jesus, vai para Deus. Só vai para o Senhor Jesus de verdade, novamente nascido, aqueles que Deus escolhe, que Deus salva, que Deus predestina para serem, conforme a imagem do seu filho. Eu vou colocar mais um texto aqui para você ver como Deus predestinou as pessoas para serem salvas. Vilmar, presta atenção nesse texto, se você estiver vendo este vídeo, esse texto que eu vou colocar aí na tela, que não vai ter como refutar que Deus escolheu as pessoas para serem salvas. Ele escolheu as quais pessoas seriam salvas. E você vai ver como aquelas pessoas que não são escolhidas para salvação, eles não creem no Senhor Jesus, eles não mudam de caráter. O caráter não é que Deus muda o caráter da pessoa e daí a pessoa aceita Jesus. O que acontece é que Deus predestina, escolhe, chama, né, muda o caráter dessa pessoa, e uma vez essa pessoa salva, essa pessoa então, o caráter dele é mudado segundo a vontade de Deus. Eu vou achar o texto aqui e já passo aí para você. Você encontra no livro de Atos,
Atos, deixa eu ver aqui, capítulo 13, versículo, parece-me que 48. Exatamente. Veja aí na tua tela. Viu aqui? Atos, capítulo 13, versículo 48. Veja o que diz aqui. Os gentios, ouvindo isto, ouvindo a pregação que o apóstolo Paulo pregou, ouvindo o evangelho, isso aqui concorda com outras passagens bíblicas, lá no livro de João, capítulo 5, versículo 24, que diz que o Senhor Jesus falou assim: aqueles que ouvem a minha palavra e creem naquele que me enviou, daí tem a vida eterna. Passou da morte para a vida. E não há mais condenação para essa pessoa. Por quê? Porque aqueles que ouviram a palavra, a palavra do Senhor Jesus e creram em Jesus. Mas esse só para quem acontece esses eventos é aqueles que foram escolhidos, que foram predestinados. Veja o que o texto diz. Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isto, ouvindo a pregação do evangelho através do apóstolo Paulo, né, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram. Quem que creram? Todos os que ouviram a palavra de Deus? Ou nenhum deles creram, não escolheram? Os que creram foram os que haviam sido destinados para a vida eterna. Agora pergunta, Vilmar, é o caráter que Deus muda numa pessoa que vai levar essa pessoa à salvação, ou é a pessoa salva que muda o seu caráter? Você inverteu ali naquele texto, você inverteu a ordem das coisas ali das Escrituras. E isso, meu prezado amigo, é torcer a palavra de Deus, é torcer a Escritura, é grave. Olha, seu conselho, amigo, deixe de ser fiel a denominações. Seja fiel à palavra de Deus, seja fiel a Cristo. Faça como esses gentios aqui que ouviram o Evangelho e passaram a se regozijar não com uma denominação, não com os estatutos de uma determinada igreja lá, mas se regozijaram foi com a pregação do Evangelho. Com isto, eles mostraram que eles eram escolhidos por Deus, que eles foram predestinados e eram salvos. Vamos ler o texto de volta. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. Não glorificavam um pastor, uma igreja, glorificavam a palavra do Senhor. E creram os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quer dizer, primeiro eles foram destinados para a vida eterna. E depois, então, que eles estavam destinados para a vida eterna, eles passaram a crer no Evangelho. Amado, pessoas que não são salvos jamais vão crer na pregação do Evangelho. Podem até gostar, podem até se emocionar, chorar, mas aquela dúvida vai permanecer sempre. Entende? Então aqui a gente já dá para nós terminar aqui, não precisa nem se estender mais, acredito. Deixa eu ver uma coisa. Olha, já que nós estamos aqui, eu vou ler mais um texto, que é para tirar todas as dúvidas. Você acompanhe comigo, está aí na tela, ó. Esse texto se encontra no livro de 1 Coríntios, deixa eu mudar aqui, Atos, Romanos, 1 Coríntios, no capítulo 5, e os versículos do 1 ao 5. Vamos ver desde o 1, que interessa é o verso 5, mas vamos ver desde o 1 para nós entender o contexto. Acompanhe comigo a leitura. Tá vendo aqui, né? 1 Coríntios, capítulo 5, vamos começar do versículo 1
até o versículo 5. Então, veja o que acontecia aqui na narração do apóstolo Paulo, e você vai entender como a pessoa que Deus predestinou, que Deus chamou, que Deus justificou, glorificou, essa pessoa não perde a salvação, ainda que faça os pecados mais horríveis. Veja, aqui o apóstolo Paulo fala a respeito de um problema na igreja, que estava acontecendo na igreja de Corinto. Veja, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Quer dizer, até os gentios não cometiam a imoralidade daquela que estava acontecendo na igreja de Corinto. E o que era essa imoralidade? Era uma pessoa que estava cometendo, bem? Entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Entende? Esse aqui pode dizer era um estuprador que estuprava a madrasta. Isso aqui é pecado de morte. Continuando. E contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do meio. Quem tamanho ultraje praticou, uma pessoa dessa não podia estar em comunhão com a igreja, né? E daí ele escreve aqui, eu na verdade, ainda que ausente em pessoa, aqui é uma carta que o apóstolo Paulo está escrevendo, ele não estava lá presente no lugar, mas ele escreve essa carta e diz, eu na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós, a igreja, né? E o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição. Destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Percebe como a salvação a pessoa não perde? Esta pessoa ia perder a vida. Ia ser destruída por Satanás. Veja o livro de Jó, que Satanás fez a Jó com a permissão de Deus. Até onde Deus permitiu que ele fosse. Agora, Jó que era um justo. Agora se imaginem uma pessoa dessa, o que ele estava praticando, era uma pessoa que não podia, se ele continuasse, ele não podia mais estar vivo, porque o testemunho dele era péssimo a respeito de Deus. Ele ia destruir a igreja de Corinto perante os olhos do pessoal de fora. Então ele teria que ser morto, e como as pessoas não podem matar, a igreja podia eliminar ele da comunhão, expulsar ele dali. E o resto, Satanás ia se carregar de fazer. Agora tem uma coisa, a misericórdia de Deus é tão grande que se a pessoa se arrepende até de um pecado desse, se arrepende e abandona o pecado, confessa ao Senhor Jesus esse pecado, Deus é tão misericordioso que concede ainda a pessoa viver. Essa morte aqui não é ir para o inferno, não é morte espiritual, não é que perder salvação. Veja bem que o texto fala sobre a destruição da carne. Veja bem, destruir a carne, matar a carne, desaparecer a carne, mas o espírito ia continuar salvo, ia ser salvo. Então aqui eu acredito que cai por terra toda e qualquer pretensão de dizer que nós escolhemos a salvação. Eu vou me salvar até o dia 31 de fevereiro. Até o dia 31 de fevereiro eu vou escolher me salvar. E daí eu acho que eu vou dar uma escapadinha, vou dar uma experimentada no inferno lá. Amados, uma pessoa salva não faz isso. E uma pessoa que não é salva não é capaz de escolher a Deus. Não é porque a pessoa que não é salva é porque ele está morto em pecado, está podre em pecado, irremediavelmente perdido. Então, não é que Deus seja injusto, não é que Deus escolha uns para o céu e outros para o lago de fogo. No lago de fogo, todos nós estávamos já destinados para lá. Apenas Deus, como diz a esteira, estava indo, jogando lá para o lago de fogo, Deus catou.
voz dele e tirou. Ok? Bom, esse vídeo ficou um pouco longo, mas é preciso, né, amado? Nós tínhamos que falar a respeito dessas coisas. Eu não creio que fique enfadonho a gente falar de salvação, falar das coisas de Deus, né? Então, por aqui a gente termina esse vídeo, viu, Mar? Se você está vendo este vídeo, muito obrigado por você ter mandado tudo isso. Assim a gente teve a oportunidade de falar mais um pouco da Bíblia e mais além no conhecimento dessa doutrina da predestinação. Eu fico triste, amado, porque tem pessoas que chegam até a blasfemar, como o pastor Silas Malafaia. Ele chegou a declarar em um vídeo que se a predestinação existe, então Deus é justo. Agora, prezado Silas Malafaia, se esse vídeo chegar até você, presta atenção. A predestinação existe sim. Você que é um teólogo da mais alta conhecimento das coisas de Deus, você deve saber que está lá escrito, ela existe. Então, nesse caso, se você não se arrepender, você está em maus lençóis, porque ela existe e você falou que se ela existisse, Deus é injusto. Então, para você, Deus é injusto. Aí, você está julgando a Deus. Cuidado. Ok? Então, por aqui a gente encerra. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço a vocês que me acompanham aqui nos nossos estudos bíblicos, que não tem professor aqui é o Espírito Santo, e nós somos todos aprendizes, todos alunos, e eu creio que vocês se alegram, como eu me alegro, fico feliz de a cada dia poder aprender um pouco mais, conhecer um pouquinho mais o nosso amado e querido Pai Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. E né, a cada dia, através do conhecimento, nós se aproximando mais dele. Ok? Que a graça do Senhor Jesus seja abundante na vida tua, da tua família. Ora por mim, por a minha família. E, como sempre a gente diz nos vídeos, né? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.